Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos prosseguir com a nossa apostila do mês de agosto e nesse período nós vamos trabalhar com mini contos, microcontos e nanocontos. São textos curtos, se você comparar com os contos normais que vocês já estudaram, com uns contos maiores que vocês já estudaram. Se vocês compararem com os romances, com novelas, que nós já discutimos em sala de aula sobre a característica de cada um deles. Mas vamos lá. Contexto desses três tipos de contos. Observe que nós temos o conto dito normal, todos eles são normais, obviamente, mas você tem o conto que é um pouco mais extenso, e aí você tem o mini conto que é um pouco mais curto, o microconto que é menor ainda e o nanoconto que é o menor de todos, ok? Contexto. Depois de conhecer os haikais, vocês estudaram na apostila passada um gênero poético, um gênero textual chamado haikai. O haikai é aquele poema que só tem três versinhos, que só tem três linhas. Vocês viram na apostila anterior, pelo menos eu espero que vocês tenham visto, tenham estudado tranquilamente esse conteúdo. Você vai ler algumas narrativas breves, muito curtas. Ao longo da leitura, tente observar o que elas possuem em comum, bem como que informações estão presentes nelas e quais nós precisamos imaginar ou complementar enquanto as lemos. O que existe assim, como elas são narrativas mais curtas, algumas estão com informações ausentes. E muitas delas, então, nós precisamos criar, nós precisamos preencher esses espaços, complementar esses espaços para uma compreensão melhor, ok? Num conto é diferente. Há basicamente todas as informações que o autor quer passar. Um texto mais curto, como as palavras são menos, o autor utiliza muito menos palavras, ele precisa deixar algumas coisas incompletas. E é isso que o leitor tem que fazer. O leitor então entra como coautor desses textos. Na verdade, todos os textos, nós leitores somos meio que coautores, nós ajudamos porque nós contribuímos com várias interpretações sobre ele. Mas especificamente aqui nos minicontos, microcontos e nanocontos, nós precisamos prestar muita atenção porque há muitas informações ausentes e há muitas informações que nós precisamos complementar, coisas que nós precisamos imaginar para completar o sentido do texto, o sentido do conto. Antes de ler, aqui é muito importante vocês prestarem atenção, porque é uma prática muito bacana de você levantar hipóteses. Então, essas perguntinhas que aparecem no início não aparecem à toa, aparecem para que você pratique ah, um exercício muito bacana que vocês vão ter que trabalhar muito no futuro, que é levantar hipóteses, deduzir o que vem, o que virá a seguir. Antes de ler os textos com o professor e os colegas, responda. Primeira perguntinha: de quantos caracteres ou toques você imagina que um texto precisa para ser considerado um conto? O que é um caractere? Ou então o toque, você faz o toque no teclado, seja do celular, seja do computador, seja do notebook, não importa. Quando você trabalha com caracteres, tudo conta. Se você pegar aqui, esse primeiro pontinho conta como caractere, esse espaço conta como caractere, a letra D, a letra E, outro espaço, você vai contando tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e por aí afora. Os pontos, né? Ponto de interrogação, a vírgula, ponto final, tudo vai contar como caractere, ok? Então, para você trabalhar com esses contos, muitas vezes esses tipos de contos, minicontos, microcontos e nanocontos, são determinados pela quantidade de toques que você dá
no teclado do seu computador, do seu notebook ou do seu celular. Ou então é só você contar todos os caracteres que existem, ou seja, todos os toques que você dá, espaço, sinais de pontuação, cada letra, ok? Segundo pontinho, considerando a extensão dos textos, considerando o tamanho deles, você imagina quais seriam as características de um mini-conto, um microconto e um nanoconto? Nós vamos estudar essas características, mas aqui você consegue imaginar pelos nomes micro, mini e nano, quais seriam as características desses? Quantos caracteres você acha que poderia ter? Qual a extensão deles? Tente imaginar aí e descobrir que lá na frente nós vamos aprender mais sobre isso.